silêncio, por favor. Todos. Estamos. Paz do Senhor, amados em Cristo Jesus, Shalom Adonai. Sejam bem-vindos a mais um podcast da TV Café. Tal como prometido, nós estamos de volta com o nosso podcast, cujo tema é Avivando Casais. E para o nosso tema, a nossa convidada de hoje é a nossa pastora Elizabeth Neto, escritora, psicóloga, terapeuta e vai nos ensinar muito sobre relacionamento. Por isso eu peço a você que está conectado a esta live, não se desconecte por nenhum momento, porque nós acreditamos que a bênção será grande. Shalom Adonai, pastora, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Amém, Shalom, sim. Eu que agradeço bastante. Ok, amém. Amados, você que quer participar no nosso podcast, sinta à vontade para fazer questões a partir do WhatsApp 945-388-255. Faça a tua questão relacionada a casamento, a namoro. Nós estamos dispostos para responder e queremos aproveitar enquanto a nossa pastora está entre nós. Pastora Elizabeth, antes de entrarmos naquilo que é o nosso tema, gostaria de saber mais. Acredito que os nossos seguidores, se calhar, não conhecem muito sobre a pastora. Se for possível, claro, a pastora se apresentasse. Obrigada. Bom, vou aproveitar e corrigir. Eu não sou psicóloga, estou a me formar em psicanálise. Ok. Eu sou psicopedagoga, analista de comportamento. Meu nome é Elizabeth Neto. Graças ao bom Deus, sou casada, mãe de 4 filhos. Já tenho um neto. Ok. Meu xodó. Estamos labutando na obra de Deus, expandindo o reino na Adonai. É uma obra que começou segundo a visão de Deus há caminho de 8 anos. E estamos aqui para servir. Nosso foco ministerial, nossa direção, chamado, é ensino, defesa do Evangelho, palavra e família. No passado dia 8 de dezembro de 2023, nós, pela graça de Deus, publicamos o nosso primeiro livro, que é Assassinos de Casamento, que é um livro que veio para sustentar, alertar também as famílias e capacitar nos desafios que as famílias têm com relação o que vem de fora e o que está dentro. Detalhes que nós não podemos abrir mão nem ficar distraídos, que esses detalhes ou pessoas podem assassinar o nosso casamento. É nessa ótica que nós escrevemos o livro. E o resto fica feio falar muito de si. Amém, amém. O resto é resto mesmo. Eu tenho, antes, uma questão a fazer à pastora. Nos dias atuais, o título pastora, muitas das vezes, em alguns casos, é aplicado pelo simples facto da pessoa, nesse caso, ser casada com um pastor. E sempre houve uma discussão se a mulher pode, não pode. E conhecendo a pastora e vendo a pastora, nós acreditamos que não é pelo facto da pastora ser casada com um pastor que faz da pastora pastora. Então, eu gostaria de saber como é estar nessa posição, aprovada por Deus e reprovada pelos homens, porque nós acreditamos que ainda é uma discussão, se pode ou não pode. Isso ainda afere muita gente. Então, como é ser aprovada por Deus e reprovada pelos homens? Bom, eu acredito que essa sua pergunta está a ser feita na ótica das igrejas tradicionais. Certo. Mas as tradicionais pentecostais, porque as tradicionais congregacionais sempre tiveram pastoras. Ok. Sempre. Igreja batista, igreja anglicana, luterana, sempre tiveram pastora metodista.
as tradicionais pentecostais, que a principal é as Assembleias de Deus, e algumas igrejas de cunho, eu como professor de teologia posso dizer, nós chamamos de seitas. Também reprovam o pastorado feminino. Mas assim, de mim para ti. Sim, à vontade, pastora. Assim, de mim para ti. Na Bíblia, o ministério ou a vocação, nós recebemos o cristianismo do judaísmo. Nós recebemos o cristianismo do judaísmo. Bem. E nós, infelizmente, eu falei isso na igreja há uma semana atrás, o angolano não estuda a igreja, não estuda a Bíblia. O angolano só vai. Okay. O brasileiro, em parte, também é assim. E nós não estudamos a igreja. Por isso é que eu lhe corrigi que, no princípio, as igrejas tradicionais sempre tiveram pastoras. Aqui em Angola tem pastoras há muitos anos. As Assembleias de Deus é que não tinha. Então, se formos mesmo na Bíblia, a Bíblia não diz que ministério é só para homens. Amém. Deus, quando chamou apóstolos, Deus não disse, olha, quem tem que fazer só são os homens. Não. Na formação da humanidade, Deus colocou o homem cabeça. Amém. Mas se você for lá em Gênesis, quando Deus designou para eles trabalharem, Deus não falou só para o homem. Ali nós vamos encontrar que o termo é humano, ser humano. Deus falou para Adão e Eva, dominai a terra. Dominai a terra. Deus falou isso para o homem. Não estou aqui a querer dizer que Deus trocou a ordem das parcelas, não. Quer dizer que Deus deu capacidade nos dois, mas a capacidade vai depender do chamado. Amém. Já à vista que vamos no tempo dos apóstolos, o apóstolo Paulo não abriu mão das nem tampouco Jesus abriu mão das mulheres. Amém, amém, amém. Lucas 8 fala isso, que mulheres ricas, mulheres de nome, de fama, largaram tudo para poder servir Jesus. Então, amém. Eu não, como alguém que cresceu nas Assembleias de Deus, nós lutamos. Eu digo lutamos porque o meu esposo, graças a Deus, nós sempre tivemos a imagem do reino. Nós já crescemos com a imagem do reino. No tempo que nós ainda éramos adolescentes, jovens, nós não nos apegávamos só à igreja onde nós estávamos. Amém. Nós ouvíamos pastores, por exemplo, Alejandro Bulhão é um pastor do Sétimo Dia que nós ouvimos há muitos anos atrás. Amém. Nós ouvíamos pastores norte-americanos, tanto pentecostais como batistas, e acho que isso trouxe um equilíbrio. Amém. E nós nunca tivemos uma mente fechada. Graças ao bom Deus, meu esposo, melhor do que eu, sempre foi mais aberto a isso. Tanto mais que nós sempre dizíamos que quando nós fizemos a nossa formação superior, vamos fazer não pentecostal, mas vamos fazer batista. E é o que a gente fez. E amém. Isso ajudou bastante. Nós nos formamos em bacharel numa igreja que veio da igreja batista. Amém. Graças a Deus, foi muito bom e acredito que foi o caminho de Deus para o reino crescer. Então, quando chegou a vez... Meu esposo foi separado a pastor em dia 26 de novembro de 2005. Oh, muito tempo. 2005. E eu nunca imaginei ser pastora porque eu nasci nas Assembleias de Deus. Amém. Mas eu já tenho chamado desde a minha adolescência. E nós tínhamos na nossa mente o nosso chamado, nós... diminuímos ele a imagem da igreja local. Como a igreja local, mulher trabalhava como diaconisa e missionária. Então eu dizia que eu vou ser uma missionária. E eu trabalhava como missionária. Mesmo dentro da nossa igreja, sempre trabalhei como uma missionária. Depois me separaram para diaconisa. Eu nunca deixei de fazer o trabalho que eu sempre fiz, que é ensinar. Sempre. Eu venho a trabalhar com a escola dominical antes de eu me casar. Já está quase 30 anos. Tem muitos pastores que hoje foram meus alunos. Amém. Graças a Deus, sem orgulho, falo isso. Amém. Então, quando saímos das assembleias, aí veio uma... Eu me lembro que a primeira pessoa que me chamou de pastora foi um casal que foi na igreja, que vieram da igreja católica. Vieram da igreja católica. E começaram a me chamar de pastor, ainda estávamos na Terra Nova. E os nossos crentes olhavam mal, mas eles começaram a chamar pastor, eu entendi por quê. Já que ele é esposa do pastor, então ele é pastora. Aqui eu vou fazer uma diferença. Esposa de pastor não é pastora.
Não é. A esposa de pastor, ela é chamada por inerência do cargo do marido, mas isso não faz dela pastora. Ser pastora é como ser pastor, é alguém que pastoreia. Tem mesmo vocação, chamado Para ser pastor. para pastorear pessoas. E muitas vezes a mulher do pastor, ela só é mesmo... Há quem é mulher de pastor e o ministério dela é mesmo só o marido dela. Amém. Nem é a igreja. Mas é um ministério que Deus lhe deu. Eu conheço um pastor amigo, eles vivem no Brasil, ele diz assim, a minha mulher, o ministério dela sou eu. Porque a mulher dele só fica em casa. É a pessoa que recebe bem os hóspedes, é boa cozinheira, boa mãe, mas na igreja ela só senta. Não quer dizer que ela deixa de ser mulher de pastor, mas ela não é pastora. Então, algumas mulheres de pastores, algumas, Deus também tem chamado delas para serem, que é o nosso caso. Amém. Que não é muito, não acontece sempre. Amém. Muitas mulheres de pastor, ela foi é mulher de pastor, mas ela tem um ministério diferente do seu marido. Ela pode ter um ministério diaconal muito forte, pode ter um ministério de socorro muito forte, pode ter um ministério de ensino também muito forte. O pastorado não tem nada a ver com isso. Amém. Amém. Então, antes de entrarmos já no nosso tema, vamos ainda refrescar. Antes pedir para a pastora sentir-se à vontade. Sei que a pastora não tem problemas com isso. Assim mesmo. Né? Então, nós queremos poder mudar o nosso conceito que nós temos em relação ao casamento, em relação ao namoro. Então, desta feita, pastora, nós temos visto nos dias atuais uma enorme dificuldade, não só em manter um relacionamento, como também começar um. Então, a minha questão passa a ser, o que é um relacionamento, na verdade? Bom, relacionamento é duas pessoas sentirem algo um pelo outro. Esse é algo que nós chamamos o sentimento mais nobre, mais forte, amor, não é? E decidem partilhar os sentimentos com o objetivo de caminhar juntos até o casamento. Para mim, relacionamento é isso, e segundo a Bíblia é. Se alguém vai ter com alguém, ele vai ter com alguém na certeza de que com essa pessoa eu vou para frente. Se é só um sentimento, você ainda não tem muita certeza, eu não aconselho se relacionar, porque senão vai acontecer aqueles casos que você conhece alguém na igreja, ele já passou mais de 5 irmãs. Isso, infelizmente, acontece. Ou ela já passou mais de 5 irmãos. Isso vê-se nos dias atuais dentro das nossas igrejas e tornou-se algo normal. E infelizmente. Existe um cuidado que se precisa ter, ou uma regra de ouro, vamos assim dizer, que se precisa ter antes de entrar para um relacionamento, ou deixar... Não existe a regra de ouro. Primeira regra de ouro, a pessoa tem que ter maturidade. Maturidade. Segunda? Se a pessoa não tem maturidade, pode ficar com 30 anos em casa da mamãe, é melhor. Se não há madura, uma fruta quando não está madura, não vamos comer. Amém, e tem aquelas que só apanham sol, está vendo um amarelo do sol, mas quando você vai lá, abre lá dentro, está verde. E muitas pessoas são assim. A outra para nós os cristãos é ter Deus. Ter Deus. Sim. Eu acho que há um escritor que disse algo do gênero. Ele diz, ele direciona particularmente para as mulheres. Ele diz, mulheres, vocês precisam esconder vosso coração a Deus, para que todo homem que vir ter convosco, antes ele precisará ir ter com Deus para tirar conseguir conquistar o vosso coração. Pastora, confiança dentro do relacionamento. Porque é algo raro, até no meio dos cristãos. Por vezes, né, há aquela regra, não pode mexer no meu telefone, o meu telefone é algo privado, não pode saber quanto é que eu ganho. Então, gostaria de saber mais sobre confiança dentro do relacionamento. Olha, a confiança faz parte dos 5 pilares para um relacionamento saudável. Por isso é que eu disse, se a pessoa não tem maturidade, não vale a pena. O que é maturidade? É a capacidade de eu assumir meus erros, minhas qualidades. É a capacidade de eu obedecer regras. É a capacidade de eu saber os meus limites. É a capacidade de eu lidar com o outro, respeitando o ser dele e também me respeitando a mim. Quando a pessoa vai para um relacionamento maduro, ele tem consciência, como a Bíblia diz, e
Deus uniu homem e mulher e ambos estavam nus, não se envergonharam. Tem consciência que a partir de hoje, eu com esta aqui, vamos caminhar para sermos um. Se eu vou caminhar com ele para ser um, então ele passará a ser o meu tudo e eu tudo dela. Amém. Não tem como existir no meio dessa relação desconfiança, porque desconfiança é que é a falta da confiança. Se não há confiança é porque a pessoa não amadureceu o suficiente para pertencer só a um. Amém. Por isso é que eu defendo, se não está maduro para ficar só com uma pessoa e com essa pessoa, não adianta. Nós temos algumas questões que os nossos seguidores fizeram e eu queria... Estou bem curiosa. Perguntar já. Uma das nossas seguidoras, a Ruth, ela perguntou como viver a castidade no relacionamento. Quer dizer, como namorar sem ter sexo antes do casamento? Acho que se calhar é isso. Né? É isso, sim. Castidade é não tocar, né? Uhum. Primeiro, a pessoa tem que ter, antes de ter um relacionamento com uma pessoa, com um homem, com uma mulher, com um moço, com uma moça, primeiro tem que ter relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Por quê? Nós não vamos negar que nós somos homens. A nossa carne não se converte. A nossa carne não se converte. A Bíblia fala que Sansão, antes de nascer, o anjo avisou na mãe dele: esse aqui não pode beber vinho, não pode se contaminar por causa da criança. E quando ele também nascer, ele também não pode beber vinho. O pastor estava falando semana passada que Deus também fez uma coisa no Sansão. Deus lhe disse que não pode beber vinho, mas ele colocou numa aldeia que era próximo da aldeia dos filisteus, onde tinha sempre festa. E ele não aguentava, descia na festa. Quer dizer que Sansão começou a contaminar o nazireado dele muito cedo. Depois começou a gostar das mulheres que ele não devia gostar. E aí começou a ter problemas. Porque nós temos carne, temos corpo. E o nosso corpo, ele é mesmo dos desejos. A nossa carne, a Bíblia fala concupiscência, ela já nasceu com isso. Adão nos contaminou. Nós estamos contaminados. Amém. Então, eu digo relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo é o único que vai conseguir nos dar a força de nós resistirmos até o casamento. Vai nos dar temor. Se nós temos o Espírito Santo, eu tenho um relacionamento com ele, eu nunca vou querer lhe ofender. Amém. Eu nunca vou querer pecar. Eu costumo dizer assim, eu namorei 5 anos com Jorge Batista, nunca me deu vontade de lhe arrear a cueca, porque eu sentia medo do Espírito Santo. 5 anos. Castos. Porque eu sabia que eu não posso fazer isso por Deus. Nunca nem passava na minha cabeça. Hoje os jovens não conseguem. Por quê? Porque a maior parte da realidade dos nossos jovens ele foi para a igreja, mas ele já teve experiência sexual. Aí ele chega na igreja, graças a Deus, Adonai, nós, principalmente eu, no Ministério de Família, eu trabalho muito com isso e procuro falar abertamente. Eu costumo dizer nas mulheres na igreja, eu sei de coisa dos vossos filhos que vocês não sabem. Porque a pastora nos conta, não posso contar porque esse é meu trabalho. Nós na igreja, muitas igrejas não falam sobre isso. E como a pessoa entra para a igreja encontrando um protótipo de santidade, assim, externa, né? Uhum. Todo mundo quer satisfazer esse protótipo. Vão saber que vão me ver de pecador. A pessoa fecha-se. Ela fecha-se, ouve a palavra, procura resistir, mas o corpo vai lutar contra ela. E sem ensino, sem ajuda, a pessoa não vai conseguir. Vai chegar um momento que, às vezes, não tem namorada. Uhum. Ou não tem namorado. Hoje estamos 50-50. O pecado dos homens é igual das mulheres. Começa a se masturbar. Está pecando a mesma. Já que a pastora tocou na questão, né, da masturbação, atualmente, né, um índice de jovens que entram para este caminho é elevado. Qual é o conselho que a pastora deixa para pessoas que se encontram nessa situação? Primeiro, se já está nessa situação é porque a comunhão com Deus também não está boa. Não vamos só mentir. Então, primeiro procura ajuda. Amém. Procura ajuda. A masturbação não passa sem ajuda.
Quando eu digo ajuda, é ajuda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que trabalhe nessa área, sem puxar brasa para nossa sardinha, assim como nós. Porque você vai chegar, você vai tirar. O pecado tem força no segredo. Quando ele é exposto, ele perde poder sobre nós. Você vai tirar isso para fora. Nós vamos orar. Depois de orar, nós vamos dar ferramentas para te ajudar a sair, a derreter essa barra de sabão. Não se deixa do dia para a noite, mas deixa-se. Com o tempo. Deixa-se. Com acompanhamento, com ajuda, instrução, deixa-se. Porque a masturbação, nós vamos receber na nossa igreja, no mês de junho, um pessoal que vai vir do Brasil que trabalha com isso mesmo. Vamos instruir jovens e obreiros da área do ensino só para a área de masturbação. A masturbação, ela causa estragos enormes. Hoje, muitos casamentos que fizeram 2 anos, 3 anos, ou mesmo 10 e acabaram se desfazendo, se formos fazer um mapeamento, o assunto é masturbação. Porque a pessoa que é viciada em masturbação, ele não consegue ser feliz com o outro. E nem com ele, porque ele vai atrás de um prazer que ele viciou. E quando ele termina esse prazer, ele vive uma culpa. E ele começa a viver bloqueios mentais enormes. Até serviço normal. A pessoa, quer dizer, a masturbação, ela elimina o homem aos poucos, destrói. Emocionalmente e depois fisicamente. Em outras palavras, acaba tirando o prazer de fazer outras coisas. E tira a inteligência. Diminui a inteligência. Uau. Continuando com essas questões, né, dos nossos seguidores, a Ruth pergunta, quando a Bíblia fala sobre a submissão da mulher, do que é que se trata? Isso, na verdade, também é uma discussão. É discussão porque as pessoas não gostam de ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Submissão da mulher. A Bíblia é clara. Alguns têm, olham para esse texto no conceito da mulher aceitar tudo. Não, nada a ver. A Bíblia não fala isso. Então, pastora, a Bíblia não fala isso. Já vista, vamos só ver a história dos antigos, né? Se fosse assim, eu disse que o cristianismo veio do judaísmo. Sim, do judaísmo. Se fosse assim, Sara não podia pegar a escrava dela e dar no marido. Né? Certo. Ela, nesse momento, ele que ficou cabeça. Se fosse assim, Rebeca não ia dominar o filho Jacó para dominar o pai. Aí ela agiu como cabeça. Então não tem nada a ver com isso. Na realidade, você assim bem, eu já falei isso mês passado num acampamento de jovens. Na realidade, a verdade que a Bíblia quer nos passar, que Paulo procura nos passar ali, vem um pouco... o apóstolo Paulo baseia-se muito da cultura judaica também. Bem. Na cultura judaica, eles seguem ao pé da letra. O homem é cabeça, a mulher é costela, o corpo. O homem é que trabalha e a mulher não faz. Mas não é isso que Deus disse quando disse que colocou o homem como cabeça. Pelo contrário, Deus, quando colocou o homem como cabeça, chegou um tempo que a cabeça não estava funcionando bem sozinho. Sim. Que o próprio Deus disse, você precisa de ajudante, você vai morrer. Preciso te arranjar aqui, tenho que trazer a tua auxiliar. E a mulher veio como auxiliar. E nós demos conta que o auxiliar às vezes trabalha muito mais do que o cabeça. Na cultura judaica, o homem, ele é o provedor, ele é que sai à rua, ele é que batalha, ele é que sustenta, ele é que cobre a família, ele é que protege. E a mulher cuida do lar. Não. Se for seguir a risca, o que a Bíblia está nos falando, como Paulo nos fala, está a dizer assim, mulher, você depende totalmente do teu marido. Não está a dizer que a mulher não tem desejo, não tem vontade, não tem palavra. Está a dizer que a mulher deve ser sustentada. Porque ele até dá o exemplo de que é assim que Cristo fez. Fez o quê? Se entregou. Qual é o homem que está disposto a se entregar? Se o exemplo que ele deu é Cristo. Se for assim, eu vou ficar em casa. Eu, mulher, fico em casa. O homem que sai. E tudo o que eu quero, ele tem que fazer o quê? Traz. Tem que trazer, tem que me pôr bonito. É o que a Bíblia está dizendo, literalmente. Cristo fez o que? Entregou-se para lavar, para purificá-la. É o que o homem tem que fazer. E notando nas culturas antigas,
O mundo tinha menos problema quando a mulher ficava em casa. Sim. E as culturas que a mulher fica mesmo em casa e o homem vai buscar, tem menos problema. Tem menos problema. Porque estão a seguir a risca. Submissão quer dizer dependência total. Não é falta de sentimento. Quer dizer que o homem é que tem que sustentar. Submeter. Eu espero receber. Submeto-me. Espero receber. Aqui, essa passagem eu costumo dizer na escola teológica. Se nós estudarmos bem, vamos ver que aí Deus está a dizer, homem, se você na tua cabeça não está rija, não assume. Porque mulher vai te dar trabalho. Okay. Você tem que sustentar. Isso aqui é submissão. Não está a dizer que a mulher não tem desejo, não está a dizer que a mulher só atura, não. Isso aí é machismo. Isso é a nossa cultura querendo enxertar, mudar a Bíblia. Bem. Pastora tocou, né, no aspecto da dependência. É normal uma mulher depender na totalidade do marido? Digo no sentido de não querer trabalhar. Né? Bom, os casais acertam. Depende. Mas há casos que a mulher diz que não, eu não nasci para trabalhar, que tem que trabalhar é o marido. Não, a nossa realidade isso não funciona. Vamos falar da nossa realidade, isso não funciona. Não funciona. A não ser que o casal... Eu conheço casais que a mulher é que trabalha, o homem fica em casa. Amém. Isso é a realidade deles. O que ela ganha é suficiente. Então, o que ele estava a ganhar é muito pouco. É para os miúdos não terem que depender de terceiro, fica em casa. Isso aqui é muito raro. Mas o casal vive bem assim. Eles resolveram assim. E conheço também a realidade que a mulher fica em casa, o marido é que vai buscar. Por que a mulher, na nossa sociedade, tem que sair? Porque os recursos são cada vez mais escassos e não chega. E outra também, nossa realidade que nossos pais nos passaram e nós até hoje não estamos a mudar, é fazer filhos à toa. Desculpa mesmo, falei. À vontade, pastora. À vontade, pastora. Nós fizemos filhos à toa. Nós não programamos, entendeu? E filho é boca. Uma boca come de manhã. Quer dizer, gasta. Resultado, os gastos vão ser tantos que um salário só nunca vai dar conta. Não vai chegar. Sim. Karine perguntou, como saber se a pessoa que eu quero ou gosto é ideal para mim, sabendo que eu tenho um chamado? A pessoa que você gosta é só gostar mesmo. Chamado isso é a parte. Por exemplo, há pessoas que defendem que Deus lhe dando um chamado ou Deus lhe chamando, automaticamente coloca alguém para auxiliar o chamado. Essa doutrina é da rua. Da rua. Não é da Bíblia. Eu já ouvi, eu estive numa igreja, acho que foi dia 2, e me fizeram essa pergunta. Como eu sou, não sei onde é que saiu essa conversa de chamarem os cantores levita, né? Eu sou levita. O irmão não é levita. E depois começamos a ter problema. Meu irmão, põe cada coisa no seu lugar. Né? O nosso amor é lá em casa. O ministério é se respeitar. O ministério é meu serviço, que Deus me mandou fazer. Vou fazer um parênteses aqui. Muitas mulheres de pastores, como estamos a falar logo no princípio, têm muitos problemas por causa disso. E eu noto, na nossa urbe, Luanda, né? Tirando fora as províncias, eu noto na nossa urbe, você nota que as mulheres dos pastores, elas sentem-se obrigadas a usar o púlpito. Amém. Olha, eu estou quase a fazer 50 anos, graças a Deus. Uau. E eu fico a olhar, no meu olhar carnal e na minha visão espiritual, eu às vezes fico com pena. Porque eu começo a compreender que você nota que ela, e eu sou analista de comportamento também, eu começo a ver a pessoa a fazer algo que está a ser obrigada a agradar, uma linguagem da rua, está a ser obrigada a entrar na moda. Porque essa é a moda. Mulher de pastor tem que estar no púlpito, tem que pregar, ou tem que dar palestra, ou tem que inventar uma coisa só que lhe faz sair na foto com o microfone na mão.
Mas aí eu pergunto, você é mulher de pastor hoje, antes de você ser mulher de pastor, você, como Deus disse a Jeremias, antes que tu fosses, eu te formei e eu te dei a nação. Você serva, você é filha de Deus. Deus te falou que isso que você está fazendo é o que você deve fazer. Porque se Deus te falou, você vai fazer sem culpa, sem medo, sem receio e não vai ferir a ninguém. O Senhor me instruiu, me deu uma missão que eu até tinha desistido, Deus me ralhou, voltei, que é criar um fórum de mulheres obreiras e mulheres de obreiros, por causa mesmo disto. Não é necessariamente que nós somos casados, você é pastor, e o meu ministério está ligado diretamente ao teu ministério. O meu ministério nunca vai ferir o teu, nem o teu o meu. Nós vamos cooperar, mas pode ser. Imagina, o pastor, ele é pastor, está no púlpito, e a mulher dele é médica cirurgiã. Cirurgião fica onde? Hospital? No hospital. Quando ela for para o púlpito, vai fazer o quê? Vai estar ali a acompanhar o seu esposo. Não deixa de ser serva. Nunca deixa de ser serva. A mulher do pastor, por exemplo, é militar. Por causa desses inputs que a igreja, essas doutrinas que a igreja implementa, nós vemos que as mulheres, nós temos muitas mulheres de pastores. Em 2020 eu dei uma live e falei disso. Frustradas. Aliás, quando eu dou fórum, quando estamos no fórum, eu recebo essas perguntas. Como lidar, como fazer, como... As mulheres acham que ela tem que seguir à risca o ministério do marido, tem que saber de tudo. Não! Deus não faz isso com ninguém. Deus te conhece, te colocou no lugar certo. Nós é que temos que conhecer o que é que Deus me deu para fazer. Amém. E aí eu vejo que isso é falta de comunhão, porque se eu estou a procurar agradar, imitar o que o outro faz, só porque o meu marido é pastor, então eu não ouvi bem o que Deus quer de mim. Quer de mim. Pastora tocou num assunto, né, da frustração de várias esposas dos pastores. Eu recentemente acompanhei uma situação, não é esposa de pastor, mas filha de um pastor. Essa também é outra novela. Que ela disse para mim, olha, eu não espero casar futuramente com nenhum pastor. E eu questionei por quê. Ela disse que o meu pai nunca está disponível para mim. Eu vejo meu pai, é mesmo só igreja, ele chega tarde, sai cedo, e se as ovelhas ou os irmãos da igreja mandarem uma mensagem, ele vai logo. Mas se for os filhos, é um monte de volta. Então, qual é o conselho que a pastora dá para pessoas líderes, né, que têm esse tipo de comportamento? Isso aqui tem que ser uma conferência de liderança. Infelizmente, eu no meu ministério eu bato muito em cima disso. Família veio primeiro. Amém. E igreja nunca morre. Pastores morrem. Mas igreja? Nunca morre. Igreja nunca morre. Isso aí é muita imaturidade. Muita imaturidade. Outra também é... Quando eu digo imaturidade, ele acha que se ele não estiver lá colado, a igreja não vai crescer. Ele não confia nas pessoas à sua volta. Então ele desgasta-se a tal ponto que no final nem ele sai bem, nem a igreja sai bem, nem a família sai bem. Ele acaba sendo uma pedra de tropeço. Se ele soubesse, como diz Paulo a Timóteo, primeira carta de Timóteo 3:5, que um dos requisitos, o primeiro requisito para o bispo ser chamado ao bispado, ou o servo ser consagrado, é que tem que ter a sua família em sã, tem que levar a sua família saudável, tem que ser marido de uma só mulher, cuida bem da sua casa, cria os seus filhos sob disciplina. Quer dizer, se ele não tiver um bom testemunho, Adonai, graças a Deus, para a consagração, se forem a te consagrar, a tua mulher tem que vir primeiro. O reverendo ouve as mulheres. Se a mulher dizer mesmo, não, reverendo, pai, não estou lhe vendo. É melhor não. É melhor ainda. E às vezes, se tiver filhos adultos, também chama um dos filhos. Amém. Sim. Porque a família é que fala em primeiro lugar, porque a tua verdadeira essência é lá em casa. O culto só são 2 horas.
não consegue se ter uma ideia, né, ou uma ideia profunda de quem você é, na verdade. João Alberto pergunta: o que leva o homem a ter práticas de masturbação? São muitas. Primeiro, má gerência da nossa puberdade. O homem, o ser humano, né? Homem e mulher, quando estamos a crescer, o nosso metabolismo, quando vai acelerando mais na adolescência. Mas isso começa mais na pré-adolescência, 12. Hoje começa com mais cedo 10. Então, o homem, a mulher, começa a sofrer um fenômeno que os médicos chamam de poluição noturna, né? O homem acorda molhado, que dizem um sonho molhado. Sonho né? molhado. Mas eu não fiz xixi, como é que acordou molhado? Ele nota que aquilo não é xixi, está assim meio escorregadio. E quando ele começa a assistir cenas eróticas, porque o sonho molhado é o corpo a dizer que está a trabalhar, está a amadurecer. Mas para o cérebro trabalhar e despertar a excitação, o homem precisa de ver ou de ouvir. E muitas vezes, os pais não sabem disso. Muitos pais contribuem para os filhos se masturbarem. Muitos pais. Muitos pais. Os pais gostam de falar. Aqui na nossa terra, né? Filho, a casa é de um quarto e sala. É um quarto e sala com cortina. E você lhes pergunta, assim estão fazendo como? Fizemos mesmo. Quando as crianças estão a dormir, que te garante que as crianças estão a dormir é quem é? As crianças não estão nada a dormir. Se um dia uma daquelas crianças acordar só à noite e ver, pode crer, é um trauma. Ficou, colou. E aquilo vai trabalhar no subconsciente da criança. Outra é assistir às cenas eróticas. E hoje nós vemos cenas eróticas até na publicidade da gasosa. Você vê a moça que está a passar, o calção é aquele, as novelas. As músicas atuais também. O telefone, a internet, as escolas, as revistas. Até já não é mais revista. Pornografia está na internet. Disponibilizada. Sim, bastou atiçar o gatilho. E se você fizer uma vez e viciar, é tipo uma dose de droga. Acabou. Amém. Juliana, né, perguntou: por que os homens pensam que podem decidir pela vida da parceira? Os homens pensam assim. Ela disse que sim. Eu acho que é o dela. Não, mas tem alguns casos, pastora, que os homens são bastante autoritários. Não só os homens, né? Mas a maioria das vezes mas os homens são bastante autoritários. Também tem mulher. Sim, de que acabam dizendo onde é que a esposa deve ir, onde não deve, o que deve ou não deve fazer. Não, aqui nós vou na minha área psicanalista. Aqui nós vamos falar de traumas, de transtornos emocionais. Transtornos emocionais. Toda pessoa que tem transtornos emocionais vai ser um péssimo companheiro. Olha, eu falo isso nos assassinos de casamento. Toda pessoa que tem transtornos emocionais, por exemplo, psicopatia, narcisismo, orgulho por excesso, arrogância, vai ter sempre dificuldades no relacionamento, porque ele sofreu um trauma no passado, e quase sempre na infância. Sofreu um trauma e ele criou uma personalidade de autodefesa para nunca mais ter que passar por aquilo. Resultado, se formou, às vezes bullying também, se formou uma pessoa que não é uma pessoa agradável. Um homem machista é um homem muito orgulhoso. Um narcisista também é. Alguém manipulador. Que gosta que tudo tem que lhe agradar. Está no controle. E está no controle, mas não quer mostrar que está a ser mal. Ainda vai te dizer, eu se faço isso é porque eu te amo muito. Já imagina se eu não te amasse? Você vai encontrar mais quem? Quem é que vai te dar o que eu te dou, entendeu? Então, essas pessoas são pessoas que têm transtorno. E pessoas com transtorno precisam ser tratadas. Um problema que a igreja tem, principalmente a igreja pentecostal. A igreja pentecostal pensa que tudo se resolve com línguas, com oração, com expulsão. Não. A oração não é prometazina. Eu falei esse domingo na igreja, que tomas um comprimido e apanhas sono quando acorda. Vais acordar com os teus problemas.
Transtornos precisam ser tratados. Nós, os crentes pentecostais, não gostamos de procurar terapeutas. Não gostamos. Precisamos procurar para ser tratados. Acho que são as raízes, né? Nos ensinaram que com oração se resolve tudo. Daí... Não nos ensinaram, é mentira. Amém. Recentemente, pastora, um dos nossos seguidores mandou um áudio, explicou, né, a trajetória do seu relacionamento passado, e ela questionou como equilibrar o namoro, os estudos e o trabalho. Ela disse que estava num relacionamento em que o namorado não estava disponível para ela, dizia sempre estou a trabalhar. Apenas nas sextas-feiras, às 21 é que ligava para falar com ela. Então ela perguntou como equilibrar isso. Nesse caso, ele é que tem que saber, né? Acho que se calhar ela perguntou no sentido de ajudá-lo. Eu acho que faltou maturidade e também amor, porque quando existe amor de verdade, a gente sempre encontra tempo. Quando nós amamos, nós temos um foco. O foco do amor é eu te fazer bem. Te fazer se sentir bem. Se uma relação começa a crescer, ou começa a caminhar, com eu te fazendo se sentir mal, te fazendo se sentir culpado, te fazendo se sentir devedor, está errado. Cai fora. Eu amo para eu te fazer sentir bem. E esse bem que eu vou te fazer sentir, eu tenho. Eu vivo isso. Me admira muito jovens, tão namorar, já se meteu no embrulho. Você ainda tem muito tempo, aceita uma relação tóxica de uma pessoa totalmente asfixiante. Não. Manipuladora. Não. Faz isso. Pastora, é normal a esposa do pastor tomar o púlpito quando tem o seu lado? Não percebi essa questão, acho que eu vou passar. Ministros. Certo. Ministros. Aqui eu vou repetir o que eu falei. A esposa do pastor não é necessariamente... Agora, se ela for pastora, ok. Quando a esposa do pastor é pastora, ela não é a esposa do pastor, ela é a pastora. Amém. A esposa do pastor é lá em casa. Fora disso. Se for a pastora, cada um no seu lugar. Todos os pastores, além do... Por exemplo, se o pastor for o líder principal, além do pastor, são auxiliares. Eu, por exemplo, sou auxiliar sou uma das auxiliares da igreja sede. Acho que somos 5 ou 7. Mas os principais que estamos ao lado do reverendo, está o pastor Ribeiro e estou eu. Então, se o reverendo não tiver, um de nós vai tomar o púlpito, ou nós os dois, ele vai, depois eu vou. Estamos a auxiliar. Ali não é a mulher do pastor, é pastora. Agora, se... Existem casos que eu vejo, hoje em dia muita gente abre igreja como uma empresa, né? O marido é o pastor, a mulher é a vice. Os filhos tesoureiro. Assim mesmo. Infelizmente. Aí já a ética está muito ferida. Amém. Silvana pergunta, quais são os sinais de que o meu relacionamento está indo mal? Vou dar uma regra de ouro aqui. Um bom relacionamento, o relacionamento certo, é aquele que você não precisa usar máscara. Amém. Esse é o certo. Usar máscara é o quê? Você não precisa ser uma outra pessoa quando está ao lado dele ou dela. Seja, como se diz em inglês, be yourself. Seja você mesmo. Mostra a sua essência. Se és brincalhão, se és rabugento, se o teu pé tem um dedo torto. Agora, aquele relacionamento que antes de nós se encontrar, estou bonito. Não faz sentido. Esse não vai dar certo. Esse aí não vai dar certo. O meu relacionamento da peruca, do make-up. Porque você passa o dia que ela tirar aquela peruca, você vai desmaiar. Em outras palavras, a pessoa vai passar a se esforçar muito, vencendo, deixando de ser aquilo que ela é, para se tornar uma outra E é uma pessoa. demonstração de que a pessoa não se aceita, está a esconder alguma coisa, não se ama, quer iludir e tem esse relacionamento como um bibelô, um objeto de satisfação, entendeu? E não é isso.
Amém. Será que as minhas relações passadas podem afetar o meu relacionamento futuro? Pode, com certeza. Vai depender de você. Porque toda relação deixa sempre uma marca. Amém. Por isso é que eu disse, para você ter alguém, amadureça o suficiente para saber se é certo ou não. E aí você caminha para ficar com a pessoa. Senão você vai colecionando. É como alguém que coloca autocolante. Mete um, mete outro. Dois. Já viste um carro com boi de bate-chapa? Foi nesse pintor, tentou meter branco, abandonou. Foi naquele verde, um carro com 7 cores. Pode não se ver por fora, mas no nosso emocional, as marcas ficam. Permanecem. Sim. Como conquistar o coração da sogra, Silvana? Sogra não se conquista. Conquista só o homem. Eu falei o ano passado, o relacionamento de esses parentes, né? E eu aprendi, porque hoje eu já sou sogra, eu aprendi que essas relações socioafetivas que a vida nos traz, parentes, né? Uhum. Sogra, mãe do parceiro, e cunhado, irmão, irmã do parceiro. A realidade da realidade é alguém que eu não conhecia, não é do meu sangue. Essa é a realidade. Amém. A realidade não é minha família. Se tornou, o inglês é que diz bem, mother-in-law, é mãe pela lei, é irmão pela lei. A lei do casamento me trouxe uma mãe, me deu uma filha, assim como a sogra deve olhar a nora. Amém. Pela lei. Agora, eu vou escolher amar ou aborrecer. Isso aí é uma decisão particular. Por que eu digo isso? Porque eu conheço relacionamentos de sogra e nora, beleza, uma maravilha. São muito poucos. Também conheço o que é o normal na nossa urbe, é que a sogra não gosta da nora, porque a nora para ele é uma rival, é uma gatuna. E a nora também não gosta da sogra, porque a sogra é uma bruxa, tudo que ela fala acontece. Então isso é uma questão de respeito. Porque eu nunca vou ter um filho que caiu do céu. Ele tem uma mãe. Eu já tenho que ir com essa consciência, vou respeitar e vou amar. Só que às vezes a nora até respeita e ama. A sogra que não abre. Não dá espaço, não abre a mão. Aqui entra a nossa cultura. Não, cultura não. A nossa tradição, as nossas tradições. Onde estão ligados os rituais. Eu descobri que cultura é o orgulho de um povo, mas a tradição é a escravidão de um povo. A maneira como um povo se comporta e acredita nos rituais e os seus efeitos. Na nossa cultura, eu escrevi isso no livro, é normal as sogras não gostarem das noras, por quê? Vai levar meu filho, vai mudar a cabeça do meu filho, vai lhe dar de comer, vai lhe dar banho. Você não sabe que nós temos alguém que eu conheço bem, que o tio lhe chamou, tio, irmão da mãe dele. Disse, olha, você quando a mulher te dá de comer, você não dá conta. Nós assim é que estamos a ver. Você não está dando conta que te deram de comer. Por quê? Porque ele se tornou mais amigo da mulher. Porque eles esperam que o homem saia de casa, na nossa tradição. O homem sai de casa, vai fazer filho. Por isso é que quando o nosso homem angolano arranja mais de uma mulher, faz mais de 1, 2 filhos, os pais, as famílias sempre acolhem. Porque aquilo é do nosso irmão. E às vezes até ainda aplaudem, incentivam. Porque para eles a mulher é quê? É uma peça que foi usada, ela não tem apenas que reclamar. Isso é a nossa tristeza. Infelizmente, eu vejo isso assim multiplicar. Eu via isso no tempo dos meus avós, estou a ver até agora. Miúdos de 22 anos, têm 2 filhos, cada um com sua mãe. Atualmente virou algo normal. Não, isso não é normal. Isso não é normal. Bruno Gomes, como saber se estou preparado para ter uma parceira? Se estás maduro, se já consegue responder as tuas responsabilidades. Já não é a mamãe que compra.
Se a mamãe ainda está te comprar cueca, é melhor não. É melhor não. Se ainda tem que falar, mamãe, me envia só um saldo. Não faz isso. Não faz isso. Mulher é corpo, você é cabeça. Você tem que ter capacidade de sustento. Se não tem essa capacidade, Não. brinca bem. Pensa bem. Relacionamento à distância, pastora. Para os corajosos. Não. Isso é para os corajosos. Relacionamento à distância, as pessoas têm que ser corajosas, têm que ter uma maturidade muito forte. Eu falo isso porque a minha filha tem um relacionamento à distância. Eu também não acreditava que ia dar certo. Mas eles tiveram um foco bem grande, e eles fizeram um programa. A programação era: todo fim de ano vais vir, no meio do ano, se eu conseguir dinheiro, vou te mandar, você vem para passar em férias. E aí eles conseguiram gerir em 2 anos, 2 anos e meio, ela ia, vinha, nas férias ia, vinha. Aí fizeram tudo e conseguiram casar. Mas é difícil, é muito difícil. Eu acompanhei um casal que namorou à distância, ela ficou 5 anos fora porque ela estudou e ele ficou aqui. E aqui ele não aguentou ir. Acabou. Deu as suas fimbas, mas ele também não disse que fez. Quando ela veio, ela se guardou, ele não se guardou. Chegou o casamento, casaram. Depois do casamento, ela já com o filho descobre que afinal, aqueles 5 anos... Ele deu as suas filhas. Isso é para... As pessoas têm que ter um foco bem forte e têm que ter uma certeza grande. Pastora, existe um tempo determinado, né? Vou dizer para pessoas que, por exemplo, desejam casar. Existe um tempo determinado para namorar com alguém? Nós temos ouvido falar que você só pode namorar no máximo 3 anos ou 2 anos com essa pessoa. Não existe lei. O que fala é as nossas condições. Primeiro, a nossa maturidade. Eu falei isso lá na igreja com as meninas. Eu comecei a namorar com 15 anos. 15. E eu me casei com 20. Por isso que eu namorei. Só que, naquela altura, o nosso juízo, pelo menos o meu juízo, era bem grande. Sempre foi. Porque eu ainda cresci num tempo de guerra, nós não tínhamos muitas condições, então eu amadureci muito cedo. Também porque os meus pais me transformaram em dona de casa muito cedo. Cedo demais até. Então, quando nós começamos a namorar, porque eu descobri que ele já gostava de mim, eu não sabia de nada. Aí, quando eu fiz 15, estava a caminhar para 16, que ele se declarou, e fizemos um plano: como é que vamos fazer? Você não trabalha, eu não trabalho? Não, na altura ele já trabalhava até. Mas o que nós temos não é suficiente, e também a minha idade não permite. Eu tenho que chegar à idade adulta. Tanto mais que eu fui falar no meu pai me disse: você só vai me apresentar namorado com 18 anos. Então, fizemos um plano: vamos namorar 5 anos. Primeiro era para namorar 3. Ia casar com 18 ou 19. Depois eu recebi o chamado de Deus para fazer o Instituto Bíblico, para entrar no internato. E ele me deu a maior força. Mais 3 anos. Já estávamos a namorar há 12, aumentou mais 3. E nós decidimos, quando eu fosse fazer a graduação, naquele ano nós íamos nos casar. Eu terminei o curso em maio, casei em julho. Amém. Ezequiel pergunta: como se tornar um casal bem-sucedido? Um casal, para ser bem-sucedido, primeiro tem que ter Deus. Segundo, tem que ser maduro. Terceiro, tem que ser pessoas que se conhecem no particular. Porque quando as pessoas não se conhecem, acabam ferindo os outros. O que destrói casais é pensar que o que eu quero, você tem que me dar. E não é assim. Relacionamento não é cobrança. É parceria. E às vezes, se você não tem o que o outro quer, aí começam as feridas. Amém. Pastora, deixa eu ver se hoje aqui já estão a dizer para apressar com o tempo. Uma boa posição social pode afetar um relacionamento? Boa posição como? Rico? Neste caso, se o marido, por exemplo, for ministro, né, e a esposa não, pode afetar no relacionamento? Não. Colocar cada coisa no seu lugar.
Acho que muitas das vezes se vê isso, né? Quando, por exemplo, até quando a mulher está numa posição mais elevada que o marido, há, por vezes, choques. Mas aí é o que eu digo, a pessoa não se conhece. Hoje meu marido é reverendo, mas nunca foi, não foi sempre reverendo. Antes de ser reverendo, era meu amigo. E se tornou reverendo, não deixa de ser meu amigo. Bem, Meu marido pode ser até o presidente da República. A nossa relação não tem nada a ver, cada um no seu quadrado. O presidente é o meu marido é o meu amigo, o meu parceiro. Aquilo é um cargo. Okay? Quando ele está a exercer o seu cargo, eu também lhe respeito como uma súdita. Mas quando... Na igreja, por exemplo, às vezes... eu gosto muito de gritar. E eu, às vezes, me dou conta que eu estou na igreja. E eu falo, não, pastor. Aí eu falo, já pastor. Eu me lembro que eu aí estou na igreja. Tenho que lhe chamar pastor como todo mundo lhe chama. Agora, se eu quiser chamar o meu nome, é fora, ou só nós dois. Então, tem que colocar cada coisa no seu lugar. E outra, não interferir. nas decisões. Olha, uma coisa que na igreja, eu descobri isso na igreja. As pessoas pensam que o pastor conversa tudo com a mulher dele na cama. Essa semana mesmo veio uma irmã veio falar comigo. Disse, como eu expliquei no pai, eu falei assim, eu acho que a pastora já sabe. Eu estou ali a olhar, eu não sei de nada. Oh, a pastora não sabe. Mas você veio, teve uma audiência com o pai, com o reverendo. Como é que eu, a pastora, vou saber de um assunto que é você que conversou? Eu pensei que o pai... Mas como... Então você fica no gabinete, tudo que você conversa, a minha casa vai virar o segundo gabinete. Não. Na minha casa, eu vivo minha vida. A igreja está lá. Sabe o endereço? A direita do Quero Quilambe lá. Minha casa é no Quilambe, não tem nada a ver com a igreja. Então, a pessoa a pessoa ao se juntar com alguém tem que saber separar. Hoje ele não é, mas amanhã pode ser. Hoje eu não sou, amanhã posso ser. Não vou deixar de ser marido, não vou deixar de ser o amor, só porque eu tenho um cargo elevado. Sim. Ou melhor do que o meu parceiro. Pastora, finanças dentro do relacionamento. Esse é outro problema. Por acaso, é um outro problema. É sempre uma discussão entre os casais. Ou quem deve pagar, quem não deve pagar, como é que nós vamos organizar as nossas finanças. É uma enorme discussão. Então... Sempre que há... também recebo muitos casos. Nessa semana recebi um desses. Sempre que há esses casos, demonstra que as pessoas cresceram mal. Não cresceram com regras financeiras. E somos muito poucos que crescemos com regras financeiras. Quando se é um casal, as finanças não é minha, não é tua, é nossa. Amém. Já à vista que o banco, quando quer dar um empréstimo, ele pergunta qual é a renda da casa. Até se tiver um filho adulto que ganha, o banco também inclui. E ele diz, a tua renda com a renda do teu marido, com a renda do teu filho, total, quanto é que dá? Aí você vai ser aprovado ou reprovado para esse financiamento. Quer dizer que o dinheiro não é teu, é nosso. Neste dinheiro, nós os crentes recebemos no final do mês e fizemos um programa. Sabe que a gente não gosta de falar de finanças? Porque nós crescemos na miséria, na pobreza. E quando pegamos o nosso salário, nós agimos como criança. E isso demonstra uma imaturidade. É meu, vou satisfazer meus desejos, tudo que eu quero. E as contas de casa vão me marimbar. Mas quando se é marido, quando é mulher, quando você tem responsabilidade, a tua maturidade já não é olhar só para a tua barriga, mas para um conjunto. Então, o dinheiro tem que ser programado. E na programação tiramos o dízimo, os bancários sempre aconselham os financeiros, nunca viva sem poupança, tire sempre uma poupança e faça um plano das necessidades vitais, as prioritárias e as não prioritárias. E a poupança vai ser para aquelas necessidades que os alvos que vocês querem alcançar de longo prazo, os de médio e de curto, você pode fazer um programa dentro do dinheiro que você recebe mensalmente. Amém. Mas isso... Amém. Pastora, antes de nós terminarmos, já está... O tempo já não está ao nosso favor. Eu gostaria que a pastora deixasse, né, uma palavra para os casais. Não só para os casais, mas também para aqueles que pretendem entrar num relacionamento futuramente.
Amém. Antes de mais, quero agradecer essa oportunidade. Nunca é muito falar. Senti até que o tempo foi muito curto. Porque eu sei que nós temos muitos problemas. Hoje eu olho para casais, às vezes recebo e olho. E você vê o que ele está falando, o que ela está falando, o que ele está falando, o que ele está falando. Eu chego numa conclusão. Vocês estão a perder tempo. Vocês estão tão distraídos. Sabe por que Deus juntou duas pessoas? Ele que não precisa de sexo. Deus não precisa de sexo, de orgasmo. Deus é eterno, espírito. Mas ele sabia que nós não vivemos um sem o outro. É porque tem algo de tão bom que se nós conectarmos mesmo assim, juntar, fica tão gostoso que você não vai ter vontade de largar nunca mais. E o trabalho do diabo é o quê? Não permitir que nós descobramos o gozo que existe, como Salomão, que teve muitas mulheres, disse, quem achou uma mulher boa coisa, achou. Então, nós ficamos ali a nos perder. Eu aconselho sempre, primeiro, seja maduro. O que é ser maduro? Saiba o que você quer, tenha certeza. Segundo, conheça-se. Saiba, não, eu não aguento isso. Eu nisso sou fraco. Eu nisso sou forte. Eu, quando decido. Eu sou uma pessoa que sou transportada. Não aguento se alguém não me empurrar, entendeu? E quando você se conhece, você vai dar a oportunidade também de conhecer o outro. Se conhecendo, respeite-se. O problema, o que mata os relacionamentos, às vezes nem chegam no casamento, só no namoro, é eu querer fabricar alguém do meu gosto, da minha vontade. Aí não vai ter relacionamento que aguente. Existem namoros tóxicos, a pessoa está a namorar, mas você lhe vê, tem medo do namorado, não pode pegar no telefone, não pode fazer não sei o quê. Às vezes é ele, tem medo da namorada. Que é isso? Isso não é cadeia. Você não se conhece. Você se conhecer, vai respeitar o outro. Hoje eu sei o que eu sei. Olha, eu já não brigo mais, eu já estou muito tempo sem discutir até. Não tem problema para discutir. Então, seja feliz, eu sempre digo, a felicidade é a gente ter aqui dentro e dar o outro. E não exigir do outro algo que nós nunca temos e não somos capazes de dar. Amém, amém. Muito obrigado, você que nos acompanhou. Sabemos que o tempo foi muito pouco, né? Mas nós vamos tentar trazer a pastora mais uma vez para nos dar mais uma aula acerca de relacionamento. Eu gostaria até que a pastora falasse um pouco sobre o livro, né? Assassino do casamento, né? Antes mesmo de eu encerrar, passar já para os agradecimentos. Ok. O que é que o público, né, pode esperar deste livro? Por que ter este livro? Primeiro, vou usar as palavras que a nossa pastora de Lisboa falou comigo, a pastora Cisaltina. Ela uma vez me disse assim, mãe, se eu tenho a oportunidade de aprender com alguém para não ter que errar, eu vou aproveitar aprender. E ela me deu a maior força. Mãe, você tem muito para falar, tem muito para instruir. E nós, mulheres de pastores novas, nós sentimos que precisamos aprender muito. Eu, neste livro, quem me conhece, conversa comigo, vai entender esse livro. Vai saber que eu estou a falar na primeira pessoa. Os assassinos do casamento que eu descobri na minha família, na família do meu marido. Descobri no comportamento do meu marido e descobri também no meu comportamento a origem da nossa infância. E descobri também na nossa sociedade, recebendo as mulheres que eu recebo, principalmente mulheres, casais, no gabinete, porque não é normal, você recebe 8, 7, 10 pessoas e estão a falar de um assunto igual, parece que vivem juntas. Um dos casos é esse comportamento da sogra. Não é normal as sogras não gostarem das noras. 10 sogras não gostam de 10 noras. Uma é de Malange, outra é do Ije, outra é de Benguela, mas a minha sogra não me gosta. Fica como? Então, eu tive que analisar. Alguma coisa está errada ali. Então, esse livro ele é um alerta. Ensina também nós, as mulheres donas de casa, a cuidarmos do nosso lar. O nosso lar. Cuidar ele, proteger ele da tradição. Eu descobri que em Angola o que destrói muitos casamentos é que pessoas já nascem marcadas pela tradição.
A tradição é uma imposição que a pessoa tem que obedecer sob a ameaça de que se não fizer assim vai ter represália. E a verdade é o contrário. O inimigo entra para destruir a vida da pessoa. Você já casa com um jovem, ele já está destruído. Por quê? Porque o avô dele lhe disse que essa aqui nunca vai ter filho. Começou. Você casa com um homem, ele já está destruído, porque a mãe dele... Eu ouvi alguém que no dia do pedido, a sogra disse... Estás a levar minha filha mais bonita. Pode ir, mas vai embora voltar. 10 anos depois ela morreu. Oh. Morreu. Morreu. Então, esse livro é uma chamada de atenção e é uma instrução também, uma ajuda. Amém. Eu quero terminar, mas as perguntas aqui não param de chegar. Deixa-me só fazer essa questão, passar já para os agradecimentos e encerrarmos. Pastora, por que a mulher, quando faz alguma coisa com dinheiro em casa, diz sempre ao marido, este dinheiro emprestei, tens que devolver, mesmo sendo dela? Essa aqui é a mulher dele. Essa tua mulher aí não é mulher, cobra. Pessoas com esse comportamento não é cobra. Não, esse casamento não está bom. Não está bom. Não está bom. Amém. Muito obrigado, pastora, mais uma vez. Imagina, que agradeço. Gostaria de continuar, né? Agradecer, né? Aos nossos patrocinadores, Culinária Total, a Apnotec. Agradecer também à editora Panela Nova. Panela Nova, obrigado. E ao pastor Januário de Carvalho, muito obrigado. Tem nos sido, né? Tem nos dado um grande auxílio, um grande apoio. Nós somos muito agradecidos por aquilo que ele tem feito ou fez em nossa vida. Muito obrigado a você que nos acompanha, os nossos seguidores fiéis. Vai partilhando, vai, né, ficar atento, porque nós havemos de voltar com mais novidade. Isso foi mais um podcast Avivando Casais. Que Deus abençoe e até breve.